Olhem que achado! Sou obrigada a começar meu vídeo de hoje mostrando uma publicação do PT, mas é um documento histórico, uma prova de que os lulistas que hoje veneram Alexandre de Moraes por causa da perseguição aos conservadores e à direita já xingaram e difamaram o ministro só porque ele tinha sido indicado para a pasta da Justiça por Michel Temer, que os próprios petistas elegeram junto com a Dilma, mas depois passaram a considerar um traidor porque Michel Temer voltou-se contra a presidente Dilma, que cometia pedaladas fiscais, crime de responsabilidade fiscal, e por isso foi retirada do cargo. Em 11 de outubro de 2016, um mês e meio depois do impeachment da Dilma, o PT publicou no Twitter uma foto de Alexandre de Moraes e Temer e o texto em forma de denúncia. Você sabia? Alexandre de Moraes, ministro golpista da Justiça, recebeu 4 milhões de reais da empresa investigada pela Polícia Federal? Eu tentei acessar a matéria clicando ali no link, mas ele encaminha para o site do partido, onde a mensagem que aparece é a de que o período de arrecadação pela internet para o candidato está encerrado. Deixando esse aperitivo de lado, vamos ao assunto que eu realmente quero destacar no vídeo de hoje. O que Alexandre de Moraes defendia no passado que tanto irritava o PT e o que ele fala e faz hoje que o PT tanto ama e o povo odeia? Vejam essa matéria da Gazeta do Povo. Excentricidades judiciais. 7 conselhos que Alexandre de Moraes de antigamente daria ao atual. A repórter Raquel Derevec acessou entrevistas, artigos e palestras antigas do ministro Alexandre de Moraes e entrevistou vários juristas para buscar evidências dessa mudança da água para o vinho, do defensor da Constituição para o tirano, que inventa regras da própria cabeça e manda prender qualquer um que desagrade a ele ou ao sistema do qual ele hoje faz parte, que tem o PT no comando. A busca feita pela jornalista mostra que até 2018, antes, portanto, da eleição do presidente Bolsonaro, Alexandre de Moraes era muito diferente do que passou a ser já como ministro do STF, indicado por Temer, após a morte do então relator da Lava Jato, o ministro Teori Zavascki, num acidente aéreo. Abre aspas. O Moraes de 2018 seguia e aplicava rigorosamente as normas constitucionais, fecha aspas, aponta a mestre em Direito Público Vera Chemin ao citar que o magistrado enfatizava direitos fundamentais, individuais e coletivos, como liberdade e pluralismo de ideias. E exatamente o contrário do que faz hoje, verifica a especialista, ao citar como exemplo a imposição na última semana de medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que não foi condenado e nem demonstrou risco de fuga. Isso fere de morte a cláusula pétrea que constitui o Estado Democrático de Direito, impedindo que o ex-presidente possa se comunicar e, pior, restringindo a liberdade de imprensa e de informação, conclui a entrevistada. A matéria caminha por várias explicações, ouvindo várias pessoas. Eu recomendo a você, especialmente a quem é assinante, que acesse a matéria, está publicada na editoria Cidadania, e leia, para ficar estarrecido. Sim, Alexandre de Moraes já defendeu as leis, já defendeu a Constituição, já foi considerado no meio jurídico, como um grande especialista em direito e em Constituição. Aí a Raquel ouviu o advogado constitucionalista André Marcília, que também é colunista aqui da Gazeta do Povo e é especialista em liberdade de expressão, tem livros publicados sobre isso. E ele lembra que até 2018 o Alexandre de Moraes falava o seguinte, que as pessoas que se ofendem não têm o direito de cercear a opinião dos outros. Tem uma fala até naquela época que ele fez, que ele foi sabatinado pelo Senado, quando foi indicado por Michel Temer para ser ministro do STF, ele foi sabatinado e ele fala isso. As pessoas que se ofendem, que não querem ser criticadas, que nem se apresentem para a vida pública, que não concorram a eleições ou que não queiram assumir cargos públicos. Assumindo que ele, num cargo público, ele estava sendo sabatinado ali para assumir a vaga no STF, não iria atrás de quem o criticasse. É diferente, do que acontece hoje. O próprio André Marcília está lembrando que o ministro passou a agir exatamente conforme ele criticava, tomando decisões opostas à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. Outra entrevista interessante que tem aqui é com a consultora jurídica Kátia Magalhães, que está destacando o ano de 2019 como um ponto de inflexão, quando Dias Toffoli, então presidente do STF, abre
aquele inquérito absurdo das fake news, que até hoje não terminou, e dar a relatoria desse inquérito para Alexandre de Moraes, sem passar por sorteio, que seria a regra normal ali da Suprema Corte, que a partir daquele momento há um ponto de inflexão nas opiniões jurídicas do Alexandre de Moraes. Ele começou a ferir um outro entendimento que 2 anos antes ele deixava claro, que é o de que há limites para a interpretação judicial. Então, o Alexandre de Moraes, anterior a 2019, anterior ao inquérito das fake news, achava que os juízes precisam ter um freio. Depois disso, a gente sabe, né? Ele é um juiz que interpreta do jeito que quer a Constituição. Uma frase dita por Moraes em 11 de dezembro de 2017, 8 meses após se tornar ministro do STF, e tem um vídeo disponibilizado na matéria da Gazeta do Povo, que eu vou colocar aqui para a gente ver, que ele está Preste disponível atenção, no canal pessoal. do YouTube da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Tem O que ele era e o que ele é as hoje. posições do Alexandre de Moraes Mudou totalmente. exatamente sobre o comportamento de juízes. Veja aí. E a Constituição, ela deve ser observada não só pelo Executivo e pelo Legislativo, mas principalmente pelo guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, que tem a função interpretativa, mas há limites para a interpretação. É o que o Justice Cardoso, da Suprema Corte Americana, disse certa vez. Uma coisa é a interpretação, outra coisa são as excentricidades judiciais. Ou seja, eu traduzo isso aqui no Brasil pelo eu acho que. Eu acho que ele é culpado. Então, vamos embora. Eu acho que ele é culpado, vamos embora. Ou seja, põe na prisão e vamos embora. Alexandre de Moraes criticava esse tipo de juiz que falava isso. Criticava esse tipo de atitude. E é exatamente o que ele faz agora, contra a direita, contra os conservadores, contra os manifestantes do 8 de janeiro, que não cometeram crime algum, porque não há provas contra eles. Só tem o Alexandre de Moraes dizendo que foi um crime multitudinário, que estavam todos lá, a maior parte não estava lá. A maior parte foi presa no dia seguinte em frente ao quartel e não há provas de que essas pessoas estiveram na Praça dos Três Poderes na véspera. Os infiltrados que detonaram tudo, que quebraram vidros, que quebraram objetos dentro dos prédios públicos, nunca foram investigados. Tem 2 ou 3 só, aquele rapaz do relógio, a tal da Priscila, que estava fazendo live lá de dentro, dizendo que quebramos tudo. A maior parte eram idosos que estavam ali na Praça dos Três Poderes e fugiram para dentro dos prédios porque os policiais estavam jogando bombas de helicóptero. E o que acontece?